Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Laís Carolina e vocês têm visto um vídeo meu pedindo ajuda para poder reconstruir aqui a minha casa. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês até saberem, né? O que de fato aconteceu por eu estar pedindo essa ajuda. Né? Aqui a vida inteira foi onde eu fui criada desde pequena, né? É bom vocês frisar um pouco aqui, ó, esse passeio aqui, que foi uma das partes mais da minha vida marcante, onde o meu pai ficou aqui por muito tempo, dormindo aqui, esquentando fogueira, após a casa lá no fundo ter queimada, que eu vou relatar para vocês daqui a pouco. Então aqui, igual vocês podem ver, a entrada do lote, né, onde eu cresci aqui até os meus 12, 13, 14 anos. De fato, a vida inteira eu fiquei aqui. Só que aconteceu algumas coisas que eu vou estar contando ao decorrer do vídeo, que fizeram a gente sair daqui por um tempo. Mas nunca deixamos aqui abandonado. Sempre tivemos limpando quando podia, vindo aqui, cuidando da forma que a gente tinha condições para não poder deixar o lote abandonado. Bem, gente, aqui é a entrada do lote. A vida inteira aqui foi a porta, né? E esse pedaço, igual vocês podem ver, essa rua inteira aqui, até descendo aqui embaixo, a maioria desses lotes foram invadidos no ano de 99 para 2000. Em 2002, a gente morava aqui ainda de barraca de lona, né? Foi assim que a gente foi criado aqui. A CEMIG veio e colocou luz aqui para todo mundo e falsificou a rua, a prefeitura, que aqui não tinha rua. Aqui era um lote todo invadido. Portanto, ali do outro lado, vocês veem ali, ó, que tem um lote todo sujo, abandonado, né? Ao contrário daqui, que a gente sempre cuidou. Só que os vizinhos achavam que aqui estava abandonado, porque a gente não ter condições na época de construir a casa, começaram a jogar entulho aqui na frente, todo tipo de sujeira. E o dono dessa casa vizinha aqui embaixo desaterrou a casa dele e jogou toda a terra, todas as sujeiras da casa dele aqui no lote, igual vocês viram nas imagens anteriores, aqui a sujeira. Então aquilo ali a gente teve que limpar, trazer tudo para dentro através da enxada mesmo, na mão, por não conseguir a ajuda de ninguém, né? Então as pessoas que sujaram aqui e ficavam fazendo denúncia como que tivesse abandonado. E aí tem vários documentos, várias fotos que comprovam que aqui nunca foi abandonado, que a gente sempre teve aqui, tá? Bem, gente, aqui agora vocês vão conhecer aonde e sempre foi a minha casa, a vida inteira, tá? Ali embaixo, que é a antiga casa que pegou fogo, né? E por isso a gente ficou à mercê de vários tipos de violência, abandono, que eu vou falar por quê, em situação de vulnerabilidade. Do fato de que o meu pai sendo uma pessoa doente, que tem problema mental, e tem um problema muito forte, constantemente, com o uso abusivo de droga. Infelizmente, ele é dependente químico, ele usa o crack e é aposentado por invalidez por ter problema mental.
E ele queimou, né? Teve as queimaduras aqui, do fato da casa ter pegado fogo. Eu tenho os laudos, tenho as coisas que comprovam. A situação foi grave, ficou no João 23. Isso aí eu vou explicar mais pra frente. Mas agora eu vou frisar, contar a minha história, como que foi aqui, como que eu vivi aqui, o que eu passei aqui, para vocês entenderem o porquê que eu tô pedindo essa ajuda. Bem, gente, eu fui criada aqui. Quando a minha mãe veio pra cá, mais a vizinha que morou aqui antigamente, que eu não vou falar o nome, e a daqui de cima também, que esses dois lotes também é invasão, mais aquele outro lá de baixo, a gente começou a morar aqui de lona, né? Por meus voltas de 3 anos já, 4, 5, eu me lembro aqui. Então aqui era tudo de lona, não tinha luz, né? Na época, tinha uma fossa aqui que ficava. Eu vou descer lá embaixo ainda para mostrar para vocês a estrutura dessa casa. E morava eu, o meu pai e minha irmã, né? A gente nunca foi uma família de ter uma condição financeira boa, até porque naquela época as coisas eram bem difíceis. A nossa alimentação, a gente alimentava no refeitório aqui do bairro Parque Jardim, quando tinha ali na igreja Santa Luzia, não só eu, mas como alguns outros vizinhos. Eu lembro de eu levantar cedo, mas o vizinho que morava aqui, que a gente juntava lenha velha cedo para poder levar para a padaria aqui no Parque Jardim, a outras padarias, pedindo pão velho para poder tomar café. Porque muitas e muitas vezes aqui eu passei fome, né? A gente não teve água encanada, né? A água foi muitas vezes ali desse rio que corta aqui embaixo, né? Muitas coisas aqui foi doação do presidente do bairro na época, dos vizinhos, né? Todo esse tipo de ajuda que reuniu na época para poder construir a casa ali embaixo. Esse espaço aqui, igual vocês viram antigamente, tinha uma árvore aqui que eles invadiram aqui com o trator para julgar que eles entuem para aterrar. Foi o moço que tirou dessa casa de cá os entui dessa aqui que desaterrou e jogou tudo aqui dentro desse lote. Isso eu tenho provas, né? Ele aterrou e jogou isso aqui tudo. Esses tijolos que vocês estão vendo aí atrás foi doação, tá? Desde já agradeço a Marilac, foi uma das colaboradoras que doou esses tijolos para poder ajudar. Também agradeço a madeireira São Geraldo por ter ajudado a gente nas... Bem, gente, agora eu vou levar vocês até onde era a antiga casa e vou contar para vocês um pouco da minha história, da minha infância, o que eu passei aqui. Desde já falo que é uma história pesada, mas eu prefiro contar a verdade do que continuar sendo julgado, igual as pessoas têm achado que eu tenho feito isso aqui por mentira. E não é. É a pura verdade. Então, descendo aqui, vocês podem ver, né? A gente limpou toda essa área aqui, né? Vocês têm aí o vídeo relatando, né? Que a gente limpou. Aqui ficou o entuio, que era o resto dos entuios que o povo foi julgando. Eu até peço à prefeitura ou alguém para ajudar, puder entrar aqui com uma máquina escavadeira, a pessoa que puder ajudar, entrar aqui, nos ajudar a aterrar, ou a prefeitura poder tirar esse entuio daqui, porque eu não tenho condições, e foi uma coisa que foi julgada por vizinhos, achando que aqui estava abandonado, né? Nessa casa aqui, igual vocês podem ver, aqui foi a minha criação, aqui foi meu choro, aqui foi meu lamento, aqui foi minha dor. Então agora eu vou contar para vocês como que foi viver aqui, viver nessa casa, nesse terreno
onde a vida inteira, o único lugar que eu posso afirmar, e sempre afirmei, que é meu, e sempre foi a minha casa, foi aqui. Quando pegou fogo, ficou sem lugar, eu tive que sair perambulando por aí, morando na casa de um de favor e outros de favor, e meu pai virou ladarinho de rua, né? Ficou morando na rua, aqui na minha ação, aqui na porta, sempre vigiando e cuidando do lote. Bem, gente, a minha criação foi muito difícil. Primeiro que para poder conseguir isso aqui, né, igual eu relatei, a gente morou todo, não só eu, mas várias pessoas aqui vizinhos de lona, tivemos a ajuda da assistência social. Na época, eu lembro, eu era mais nova, de alguns vereadores, alguns prefeitos vieram aqui. Fui atrás na época do Marajá, que era presidente do bairro na época, tentou ajudar, pediu à prefeitura que ajudasse a tirar pelo menos o entulho que tinha ali na porta, mas não conseguimos. Mas apesar de tudo, aqui eu tive uma vida muito difícil. Eu lembro do meu pai e da minha mãe aqui, numa situação muito, mas muito difícil. O meu pai chegava bêbado demais, drogado, batia demais na minha mãe. A minha mãe tentava trabalhar, eu lembro que ela dava faxina, ela ganhava R$ 20 na época, essa faxina. E mesmo assim a gente não tinha condição para poder comer e beber. Isso eu tinha 5, 4 anos de idade. Então a gente ia no refeitório para poder se alimentar. Aqui era a cozinha. E aqui tinha 2 tijolinhos no chão, onde era o nosso fogão para poder fazer a nossa comida. Então esquentava a lata de tambor de tinta. Essa lata às vezes era da água do rio, né? E a gente tinha um banheiro aqui que a gente tomava banho de caneca. Então a gente não tinha água encanalizada, só a luz, né? E com toda essa pobreza, com toda essa bagunça, a minha mãe não dando conta de ver o que estava passando, ela passou a nos abandonar. Eu lembro que eu tinha 6 anos de idade. Ela começou a abandonar, sair. Ela não tinha dias para poder voltar. O meu pai saía doido de droga e eu ficava aqui com a minha irmã pequena. E eu lembro de pedir os vizinhos aqui comida, bolacha. E tinha uma vizinha que morava do lado de cá, que eu não quero falar o nome na época, que me acudia muito. Principalmente quando meu pai chegava louco, nervoso de droga, querendo que eu falasse onde a minha mãe estava e eu não sabia. E me batia muito. A única coisa que ele não fez comigo, graças a Deus, foi abusar de mim. Ele nunca abusou de mim, não. Essa parte não. Mas em questão de couro, xingo e essas loucuras, sim. Aqui também, gente, eu passei muita dor e sofrimento. Aqui eu fui abusada, fui estrupada, fui violentada, passei muita fome, muita dificuldade. Eu saía daqui a pé para parar nos Garcia para poder ir para a escola, já pequena, com 10, 11 anos, 9 anos de idade. E tinha que viver praticamente sozinha, madura, porque eu não tinha ninguém para acudir. O Conselho Tutelar de Itaúna vinha aqui, tentava fazer os sindicatos, mas nunca tomou uma providência cabível, né? Aí a gente ficava aqui julgado. Eu lembro de eu ir no lixão para poder pegar brinquedo, para poder ter as coisas, porque a gente não tinha condição financeira. Então, muitas das vezes a gente ia pro lixão, que era aqui em cima no Parque Jardim, hoje não é mais, hoje é no distrito, pra gente poder pegar brinquedo e até mesmo coisas pra casa.
E nisso tudo, eu via e sofria aqui muito tipo de violência, principalmente de estupro. Eu lembro que eu fui abusada, estrupada, já deu dos meus 6 anos de idade e até um pouco tempo mais velho que eu me recordo. E a fome é uma coisa muito, não sei qual que dói mais, se é o abuso, se é a fome, se é o frio, se é a falta de necessidade, né? Essa falta dessas coisas básicas e de não ter um pai e uma mãe ali, que eu falo, na base familiar. Que a minha mãe nos abandonou, eu vim ter contato com ela praticamente com meus 15 anos. Ela largou a gente aqui com meu pai, que tinha com um problema de álcool, droga, um problema mental, e abandonou a gente, os filhos, para viver outra vida. Onde ela constituiu família, teve outra filha, e nós ficou abandonados. Algumas horas na casa da mãe dela, outras horas aqui. E quando eu fiz 11 anos, que eu me assumi mulher, veio os piores de preconceito. A minha família me espancaram, tinha 10 para 11 anos, me colocaram na rua, eu tive que morar na casa de um e do outro de favor, passei muita fome, e desde essa época eu comecei a me prostituir. Então eu me prostitui mesmo, na minha consciência, eu nem sei se eu posso falar que isso é prostituição, porque pela idade, isso eu acho que é um abuso sexual, um estupro. Foi que eu me recordo, que eu posso dizer com os meus 10 anos, que foi para comer, para beber, para sobreviver, do fato de estar sozinho. E não tive nenhum apoio do Conselho Tutelar, eles não me defenderam. Eu não tive sequer uma ajuda dos setores públicos, dos órgãos públicos, para poder me ajudar. Até hoje sou apontada. Então hoje eu decidi revelar a minha história. Fui abusada também pelos meninos da escola, que eu estudava lá nos Garcia, né? Juntaram mais de 10 meninos para abusar de mim. Foi ali debaixo da ponte, ali perto da entrada dos Garcia, entre o Garcias e o Itaunense. Aqui mesmo, aqui dentro desse barracão, quando a minha mãe e meu pai não estavam, muitas das vezes eu fui abusada. E às vezes quando eu saía de noite para poder caçar minha mãe, as pessoas falavam que ia me levar nela, isso eu tinha 10, 11 anos, e abusava de mim. E quantas vezes também eu topei com a minha mãe e ela falava que não era minha mãe, e eu vendo os homens passar a mão nela e ela curtindo a vida, né? Eu lembro também que depois que essa casa pegou fogo, eu já estava para um lado e para o outro, eu tive que cuidar do meu pai. E o meu pai, a vida inteira que eu me recordo, foi vendo ele no manicômio, no João 23, no Bento Mene, ele sendo internado. No João 23 foi com as queimaduras dessa casa aqui. E das outras vezes eu me recordo sempre de estar no CAPS e nos hospícios, visitando o meu pai e vendo meu pai sempre morando na rua e numa situação precária. Aí depois disso tudo, que a casa pegou fogo e tudo, eu dos meus 10, 11 anos em diante, eu fui morar em casa de prostituição, eu fui morar em boate, eu vivia nos bares às vezes para poder atolerar os bêbados, para me dar um prato de comida, para me dar um tiragosto. Eu cheguei a dormir no cemitério, na varanda dos outros, ficava morando na casa dos outros de favor, e trabalhando como fosse escrava, e tentando estudar, sempre tentando ser gente. A maioria das minhas amigas trans estão tudo mortas. E eu era para ser mais uma dessa estatística. Mas graças a Deus, que por mais que eu, em primeiro lugar, eu tenho fé em Deus, a religião vem para ser uma base para você estar
conectado no mundo espiritual. Eu já fui católica, fui evangélica, fui em outros tipos de religiões, mas nessas religiões eu só achei o preconceito e a discriminação. Eu não achei Deus, eu não achei Jesus, porque o Jesus, Deus, está no amor ao próximo, ele está em ajudar quem precisa, não discernir e escolher pessoas, né? Então, foi aonde eu me encontrei no mundo espiritual, que tem me feito muito bem e tem me melhorado muito, principalmente o meu espiritual, para me suportar essas bagagens, esses traumas que eu carrego do passado. Depois disso, eu vim a ter um problema mental, um surto, aonde eu fui para o hospital, o CAPS 2, que a maioria das pessoas conhece como Hospital Dias. Me trato lá desde 2012, desde os meus 15, 16 anos, com problema sério de esquizofrenia, bipolaridade, e outras doenças que agora não me recordo. Tomo remédios muito fortes e a maioria da minha vida o que eu tenho tentado é sobreviver. É sobreviver. E falo para você, hoje eu estou aqui te pedindo a sua colaboração, a sua ajuda para mudar essa história, aonde esse campo aqui foi derramado só sangue, só choro, só sofrimento. Então eu estou aqui sem maquiagem, sem sal, falando a verdade. Quem é a Laís Carolina? Essa sou eu, criada aqui, periférica, negra, pobre, e estou aqui pedindo sua ajuda para poder reconstruir a minha casa. Não precisa ser uma mansão que seja um cômodo com banheiro, mas que eu pare de ficar continuando passando essas dificuldades, essas necessidades na vida. Porque hoje é eu que estou aqui, amanhã pode ser você, meu amigo. E um pouco com pouco para Deus é muito. Se você não tem condição, não fala mal de mim não, mas pelo menos faz uma oração para me conseguir, porque você pode estar no meu lugar. Então seja com material de construção, ou seja com doação de Pix, me ajude, ajude a mudar essa minha história, ajude a eu voltar a sorrir de novo, pelo menos para a vida, tendo o meu tetozinho, para mim não precisar mais me prostituir, não precisar mais ficar sofrendo humilhação, não precisar ficar mais julgada, passando fome, passando frio, que é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Imagina uma criança de 6 anos, 7 anos, abandonada pela mãe, o pai sem cabeça por aí, e aqui eu sofria todos os tipos de violência. Isso me dói muito. Vim aqui lembrar disso aqui tudo. Mas o que mais me dói é não ter condições de levantar a minha casa. E não foi uma nem duas vezes que eu pedi ajuda, mas eu não consegui. Nem que eu tenha que joelhar aos pés de vocês, eu joelho sem vergonha nenhuma. Mas por Deus, ou que você tiver fé nessa vida, me ajude a construir a minha casa. Por favor, guarde o preconceito, a discriminação, o que for de lado. Eu estou aqui pedindo a sua solidariedade, a sua ajuda. Seja com qualquer coisa, você vai estar me ajudando e muito, até com uma oração. Essa é a minha realidade. Tive que me prostituir para me comer, para me beber. Mas mesmo assim, eu formei no Senai, morando na casa de outros de favor, fiz outros cursos. Só que pelo preconceito do povo, eu não consegui trabalhar. Mas em alguns setores de serviço, eu trabalhei, mas o preconceito das pessoas mandava me demitir. E hoje eu me encontro nessa situação de vulnerabilidade. Eu me encontro numa situação que eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de você.
Então, por favor, compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo e me ajuda a mudar essa minha história, a sorrir de novo. É isso que eu peço. Mais nada. A colaboração de vocês para me ajudar a levantar essa casa, para mudar a história da minha vida. Espero contar com a ajuda de vocês, porque aqui eu só tive tristeza, choro, mas aqui foi o único momento que eu me recordo que um dia eu tive família. Aqui foi o único momento que eu me recordo que eu tive um pai e uma mãe, eu tive uma irmã, por mais miserável que era a vida. É a única lembrança que eu tinha. E a única coisa que eu tenho em cima dessa terra é esse terreno aqui. Então, por favor, eu imploro, me ajude. Me ajude. Você aí que não gosta de mim, que está debochando, que está rindo, eu te dou só um aviso, meu amigo. Nessa vida que a gente planta, a gente colhe. E se você planta o bem, você vai colher o bem. E se você plantar o mal, você vai colher o mal. Eu estou aqui, na humildade, pedindo a sua ajuda, a sua colaboração. Compartilhe, se puder, faça a sua doação e me ajude. Muito obrigada. Beijo de Laís Carolina.